Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de física dessa semana. E hoje nós vamos falar sobre a lei de Coulomb. Então, até agora nós estudamos o conceito de carga elétrica, como que essas cargas elétricas se comportam entre si. Hoje chegou a hora de mostrar a vocês como que nós podemos calcular a força entre essas cargas elétricas, ou a força que uma carga elétrica exerce sobre a outra carga. Então, assim, fazendo um apanhado geral, que é um apanhado mais histórico, o objetivo da aula de hoje é falar das forças, do cálculo da força entre cargas elétricas. Esse cálculo da força, antes de Coulomb, outros cientistas já tentavam estabelecer uma relação ou uma relação que chegasse a uma determinada força entre essas cargas. Então, o primeiro deles foi Priestley, aqui em 1770, em seus escritos, ele mostra uma tentativa de cálculo de força entre as cargas. Lembrando que as cargas aqui que eles levavam em conta eram objetos carregados, não se conhecia ainda as partículas elementares, elétrons, prótons, partículas carregadas. Então, a primeira tentativa que ele fez foi obter uma relação entre as cargas e falar sobre o histórico dessa carga, levando em conta todos aqueles escritos lá da lei de Dufay, o princípio da quantização da carga. Depois veio, também tivemos aqui Newton em 1665. Newton, como vocês sabem, escreveu um livro lá que fala sobre suas leis, a lei da gravitação universal, e a partir de suas leis ele tentou fazer um paralelo e explicar também sobre as forças de cargas. Só que ele não levou esse trabalho para frente, senão ele teria descoberto também, feito também o cálculo da força entre as cargas. Ele quase chegou no resultado, mas não levou para frente esse trabalho. A partir dos trabalhos de Priestley e de Newton, surge um cientista aí chamado Coulomb, que resolveu fazer um apanhado geral e um estudo dos escritos desses cientistas, inclusive dos cientistas que nós vimos lá na aula passada, e estabeleceu uma relação entre as cargas, em termos de forças. Então, o que Coulomb fez? Coulomb ele era um físico experimental, então ele realizou uma série de experimentos. Esses experimentos aqui, com os chamados pêndulos de torção. Esses pêndulos de torção eram simplesmente pêndulos, como nós vimos aos pêndulos, só que eles eram carregados, a ponta desses pêndulos eram carregadas eletricamente. E aí, a partir do movimento desses pêndulos, da mecânica desses pêndulos carregados, foi possível estabelecer uma relação entre a força elétrica desses objetos carregados. E ele chegou a resultados impressionantes. Então, esse experimento aqui, eu vou fazer um resumo geral dos experimentos de Coulomb para chegar na sua famosa lei de Coulomb ou a equação de Coulomb. Então, basicamente, vamos falar aqui da lei de Coulomb, dos experimentos, né? Lei de Coulomb propriamente dita. Nós vamos falar, primeira parte, vamos colocar aqui experimentos. O primeiro experimento aqui que ele fez, vamos colocar o primeiro experimento, foi estabelecer uma relação entre o que acontecia se aumentasse ou diminuísse aqui a distância entre as cargas, o que acontecia com a força elétrica. Então esse é o primeiro resultado, é um dos primeiros experimentos que Coulomb realizou. Então o que ele fez? Ele pegou duas cargas, vamos pegar aqui, pegou uma carga 1, vamos dizer, pegou uma carga 2, qualquer, e o que ele fazia? Ele estabeleceu uma distância D entre essas cargas, tá? Entre o centro dessas cargas. Então, essa distância D, o que ele conseguiu mostrar com isso? Que o que acontecia com a força elétrica à medida que ele aumentava ou diminuía as cargas. Então, lembrando isso aqui, esse F aqui é a força elétrica. Força de natureza elétrica. O que acontecia com essa força elétrica? Ele mostrou que esse comportamento era parecido
era muito semelhante, ou era análogo com o experimento lá da lei da gravitação de Newton, que vocês viram lá na primeira série. Que acontecia o quê? Você aproximava ou afastava massas, corpos de massas diferentes, dois corpos. O que acontecia com a força gravitacional? Ela diminuía, ela era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então ele pensou assim, por que eu não posso fazer também com cargas? E é isso que ele fez, e acabou acertando. Então ele mostrou que a força elétrica aqui era proporcional, aqui, né? Esse símbolo aqui é de proporção, né? Proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Aqui é a primeira conclusão que ele chegou do experimento. A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Igual acontecia lá com as forças entre massas, a força gravitacional entre as massas. Aí tem a principal analogia que foi realizada. Depois, o que ele fez? Ele pensou, eu mexi com a distância, agora eu vou mexer com outro parâmetro aqui. E se eu carregar mais ou menos as cargas que estão aqui próximas umas das outras e manter a distância? É isso que ele fez. Então, o segundo experimento, que está contido na apostila, página 16, ele pegou duas cargas. Ele pegou uma carga Q, um Qzão, que é maiúsculo aqui, e um Qzinho, que é minúsculo. Duas cargas com diferentes intensidades. E ele manteve uma mesma distância. E o que ele começou a fazer? Ele começou a aumentar e mexer com os valores das cargas ali. E era uma série de combinações de experimentos, aumentando uma, diminuindo a outra, deixando as duas iguais. Ele chegou numa seguinte relação da força elétrica. E essa relação acontecia o seguinte, que a força elétrica ela era proporcional ao produto das cargas. Produtos das cargas ou do módulo das cargas. Então eu vou colocar Q multiplicado por Qzão multiplicado por Qzinho, os módulos aqui. Eu vou colocar em módulo porque a observação dele foi que a intensidade da força aqui ela dependia do quanto que eu colocava de carga, independente se ela era positiva ou negativa. O valor do sinal só dependia se ela era atrativa ou repulsiva à força, mas o mais importante aqui é que quando eu aumentava uma das cargas ou diminuía, o que acontecia? Aumentava a força elétrica ou diminuía essa força elétrica. Então é diretamente proporcional. Aumentei uma das cargas, aumentava também a força entre elas. Isso é muito parecido com o quê? É análogo lá da lei da gravitação universal de Newton, que quando eu mexia nas massas, aumentava as massas dos corpos, aumentava a força entre eles. Aqui é quando aumenta a carga dos corpos, aumenta a força elétrica entre eles. Então, o que a partir desse resultado, chegou-se a uma conclusão, né? Uma primeira conclusão. Que logo, por que não estabelecer uma relação entre esses dois experimentos? Foi isso que ele fez. Ele pegou que a força elétrica, então, a força elétrica aqui, ela é proporcional ao quê? É proporcional ao produto das cargas, carga maior, carga menor, e também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então essa foi a primeira proporção que ele estabeleceu, tá? Essa foi a primeira proporção que Coulomb estabeleceu. Só que, ia tudo bem, só que o que aconteceu? Ele tentou fazer cálculos e via que esses cálculos não batiam, que faltava alguma dimensão aqui, que a dimensão de força desse lado não estava batendo com a dimensão das unidades do outro lado. Então havia uma necessidade de colocar uma constante multiplicando aqui. Essa constante foi obtida experimentalmente. E ela deixou certinha a equação. Então essa constante, deveria se buscar uma constante que é equivalente lá à constante gravitacional, da constante da gravitação universal, o G maiúsculo. Aqui deveria ter uma constante também. Aí foi determinada que essa constante, que Coulomb chamou de constante eletrostática, era uma constante que dependia do quê? Ele teve que estabelecer essa constante eletrostática que dependia do quê? Do meio em que estavam as cargas. Então, ele mostrava que a força ela era alterada dependendo do meio que essas cargas estavam contidas. Se a carga estivesse contida na água, ou no vácuo, ou no ar, ou em outro meio, esse meio influenciava na força elétrica. Então, foi determinada a constante eletrostática. Então, finalmente, como que essa equação de Coulomb ficou?
Depois eu vou falar sobre o valor dessa constante. Finalmente, agora nós não vamos ter mais uma proporção, nós vamos ter uma igualdade. Então, qual a adição dessa constante? Então, finalmente, Coulomb determinou que a força elétrica era produto das cargas, tudo bem, é o que nós escrevemos ali. Só que, dividido pela distância ao quadrado, só que nós adicionamos aqui uma constante, que o livro vai chamar essa constante de K, que ela vai multiplicar aqui, tá? Essa constante, então, finalizou e fechou aqui a chamada lei de Coulomb propriamente dita. Então, vamos lá. O que seria essa constante? Então, eu vou escrever cada termo abaixo aqui, para ficar bem claro. Esse K, determinar aqui, é conhecido como constante eletrostática e que ela vai depender do meio. Depende. Vou arrumar isso aqui. Essa constante depende do meio em que as cargas estão, do meio material. Só que nós temos por definição que a constante eletrostática no vácuo, que nós vamos chamar aqui de Kvácuo, essa constante no vácuo vai ser quanto? Essa constante no vácuo nós definimos com aproximadamente 9,0 vezes 10 elevado a nona, daí nós temos essa unidade que não precisa decorar, Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Estabelecendo assim a dimensão, fechando a dimensão da equação aqui, certo? Então esse aqui é o chamado Kvácuo, né? Então, constante eletrostática no vácuo. Lembrando que esse número é um número extremamente alto, elevado a nona. Então aqui há a necessidade de aplicar notação científica, senão não vai bater os cálculos aqui, tá? Outra coisa, então nós temos essa constante aqui. Nós temos aqui a constante. Depende do meio. Constante eletrostática. Vamos só fazer as observações gerais. Vamos chamar esse aqui de carga 1. Carga 1, a unidade de carga, só lembrando que nós vimos na aula passada, é Coulomb, né? Vou colocar um C. E aqui a carga 2, também unidade Coulomb. E o D ao quadrado é a distância, né? Distância entre as cargas. Distância, nós sabemos muito bem, né, que a unidade de distância no sistema internacional é o metro. Então, estabelecemos aqui a lei de Coulomb. Agora, o que nós podemos fazer também? Observar aqui, importante. Que a força, nós podemos até agora mostrar de uma maneira geral como que essa força vai aparecer aqui entre as cargas, né? É interessante porque nós estamos trabalhando aqui com uma grandeza vetorial, né? Então, nós podemos estabelecer o seguinte, que se nós temos uma carga, vamos chamar uma carga Q. Aqui nós temos uma carga Qzinho, uma carga diferente de Q. Ou pode ser até igual em alguns casos. E nós temos aqui uma determinada distância. Vamos estabelecer essa distância entre as cargas. Eu pego no ponto central aqui, né? Lembrando que eu vou pegar essa distância no ponto central das cargas. Essa distância aqui vai ser a distância D. E se nós pegarmos uma linha aqui, traçarmos uma linha do ponto central, cortando o ponto central de uma carga e o ponto central da outra carga, aqui essa linha vai ser a linha de atuação entre as forças. Então, finalmente nós temos o seguinte, que a carga Q vai atuar numa carga menor com uma força F. Então nós podemos dizer que essa carga atua na carga menor com uma força F. Então vamos dizer que essa força aqui é atrativa, podia ser repulsiva. Então vamos dizer que essa carga atua com uma força F ou menos F. Vetor menos F, negativa. O que vai acontecer também? Assim como o Qzão atrai o Qzinho com uma força F, o Qzinho também vai atrair o Qzão, ou Q maior, com uma força de mesmo módulo. Vocês podem se questionar, mas é do mesmo módulo? Então quer dizer que
não importa a intensidade das cargas, a força entre elas vai ser o mesmo módulo e em sentido contrário? É isso mesmo, vocês viram lá na primeira série que essa lei aqui é a chamada terceira lei de Newton, que um corpo aplica uma força sobre o outro, a força de ação, e o outro responde com uma reação, né? Ou seja, de mesma intensidade, que vai ser o F. Então, quando nós calcularmos a força F, que é a força elétrica, vai ser tanto do Qzão sobre o Qzinho ou do Qzinho sobre o Qzão. Então, a intensidade da força, ou o módulo da força, vai ser esse valor aqui. Porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? E sentido contrário. Então, essa aqui parte essa lei parte da terceira lei de Newton, né? Claro que Coulomb observou muito bem isso. Então vamos pensar aqui, o vetor força aqui, né? Ou o vetor força elétrica, se vocês quiserem estabelecer. Qual é o módulo do vetor? Qual é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor nós calculamos a intensidade do vetor, né? Esse valor aqui. O módulo do vetor é F igual a constante que multiplica pela produto entre as cargas, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a direção do vetor? Qual é a direção? A direção nesse caso é a direção horizontal, ou seja, da reta que une as cargas. Essa reta verde aqui, que une as cargas. E o sentido? Qual é o sentido aqui? O sentido se elas forem atração vai ser nós temos sinais contrários, cargas e sinais contrários, né? Como nós vimos lá da lei de Dufay, e repulsão, sinais iguais. Então a lei de Dufay já foi o primeiro passo, né, para a lei de Coulomb, né? Então não esquecer que o sentido vai ser a atração quando eu tenho sinais contrários, ou seja, a carga positiva e negativa, e tenho repulsão quando eu tenho duas cargas positivas ou duas cargas negativas, certo? Então fechamos aqui essa parte desse conteúdo aqui, basicamente. Agora só vou fazer algumas observações. Eu vou apagar esse lado aqui. Fazer uma observação geral. É que nós podemos observar graficamente esse comportamento da distância e da força. Fica para vocês consultarem ali na página 17, ler um pouquinho como é que funciona o gerador de Van der Graaf, que os meninos apresentaram na nossa trabalho. Interessante, não vou detalhar sobre essa parte aqui para não estender muito o vídeo. Mas como que vai ser o gráfico? Aqui nós vamos ter o gráfico do quê? Da força elétrica versus a distância. Como é que vai ser esse comportamento aqui? Nós vamos fazer aqui no eixo Y, vai ser a nossa força elétrica. Vamos colocar aqui força elétrica. Ou melhor, o módulo da força elétrica, aqui dado em newtons, versus o eixo X vai ser a distância entre as cargas, o D, que vai ser dado em metros. Qual é o comportamento aqui? Ele vai ter que ter mais ou menos esse comportamento aqui, dessa curva aqui. Ele começa com uma força máxima numa pequena distância, e quando a distância começa a aumentar, a força cai. Dessa maneira aqui, que está no livro de vocês. E que função que é essa aqui? É claro que essa aqui é uma função inversa ao quadrado da distância. Então, nós temos aqui que esse comportamento. O comportamento vai ser o quê? Que é devido à força elétrica ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que à medida que eu aumento a distância entre as cargas, estou aumentando a distância entre cada carga. Vamos pegar alguns pontos aqui. Se eu pegar no ponto máximo aqui, a força máxima vai ser quando a distância entre as cargas é pequena. E quando eu pego um valor de distância grande, a força ela cai abruptamente ao quadrado da distância, ao inverso do quadrado da distância, certo? Então, à medida que eu aumento a distância,
eu diminuo a força. Essa relação é importante porque às vezes é cobrado isso aqui em alguns exercícios, então é bom observar esse gráfico. E para finalizar, nós temos aqui o cálculo da força resultante. Vou apagar desse lado. O que seria a força elétrica resultante? Nem sempre eu tenho força elétrica em apenas entre duas cargas elétricas. Eu posso ter força elétrica entre 3, 4, N cargas. Então eu vou ter que calcular um vetor força resultante, o vetor resultante. É equivalente ao que nós fazíamos na mecânica. Calcular a força resultante era o quê? Era fazer a soma vetorial de todas as forças aplicadas no corpo. Aqui nós vamos ter que fazer a soma vetorial de todas as forças elétricas aplicadas numa carga, e que outras cargas aplicam sobre ela. Então vai ser assim. Vamos colocar aqui força elétrica resultante. Como vai ser essa força elétrica resultante? Essa força elétrica resultante vai ser o seguinte. Ela vai ser uma força aplicada, força que duas ou mais cargas exercem sobre uma terceira carga. Então, já vamos observar aqui a partir desse exemplo que o livro mostra aqui. Então a força vai ser a força de que duas cargas exercem sobre uma terceira carga. Então vai ter uma carga que vai sofrer a força das outras. É claro que você pode fazer combinação de forças aqui, né? Então vamos pegar uma primeira carga. Você dá 3 cargas aqui, para não complicar tanto, né? Vamos pegar uma chamada Q1, carga 1, que é positiva, uma carga 2, que também é positiva, e uma carga 3, só que essa carga 3 aqui é negativa, certo? Coloquei qualquer valor de carga, qualquer sinal de carga, só para entender bem aqui. Agora, o que vai acontecer? Vamos imaginar aqui, vou colocar em outra cor, vamos imaginar as forças em cima da carga 1. Quais são as forças exercidas sobre a carga 1? A carga 1 vai exercer força sobre ela mesma, né? É as outras que vão exercer força sobre ela. Então, nós podemos dizer que se essa carga 1 e a carga 2 elas são repulsivas, qual que é a direção e o sentido que a carga 2, da força que a carga 2 vai exercer sobre a carga 1? Então vai ser o que o livro mostra aí. Nós dizemos que a carga 2 vai exercer uma força, que a gente vai chamar aqui que a carga 2 vai exercer uma força sobre 1. Então a gente coloca 2,1, ou seja, que a força que a carga 2 vai exercer sobre a carga 1. Ela é vetorial, tem modo de direção e sentido. E também a carga 3 não vai exercer uma força sobre a carga 1, só que ela vai ser atrativa, então vai ser para baixo aqui. Então essa aqui é a força que a carga 3 exerce sobre a carga 1. Nós também podemos imaginar que a lei da ação e reação é válida para as outras cargas. Então, só para reforçar, nós temos então que se a força 2 sobre 1 é para a esquerda, nós temos que a força que a carga 1 vai exercer, carga 1 vai exercer sobre a carga 2, vai ter que ser para a direita, por causa que é repulsiva. A carga 3 vai exercer uma força atrativa sobre a carga 2, então vai ser assim. Vai trair para a carga 3, então vai ser a força que a carga 3 exerce sobre a 2. Só estou reforçando aqui. Daí a gente vai pegar uma das cargas só, senão vai ficar muito complicado estudar todas elas aqui. Vai ter também uma força que a carga... Eu não coloquei... Vamos melhorar o módulo aqui, porque o módulo é o mesmo, né? O comprimento tem que ser o mesmo. Aqui vai ter a força que a carga 1 exerce sobre a 3. E também a força que a carga 2 exerce sobre a carga 3, certo? Então aqui são todas as forças que encontram-se no sistema. Só que a gente vai dar um foco só em uma delas. Vamos pegar apenas as forças exercidas sobre a carga 1. Quanto que vale a força resultante sobre a carga 1? Nós não vamos calcular a força resultante em cada carga, senão vai ficar complicado. Então a gente vai calcular a força resultante sobre a carga 1, por exemplo. Como que nós vamos fazer isso? É muito simples. Eu vou reescrever a carga. Eu vou desenhar aqui a carga, que está ali na outra página. Força. Vou colocar só força. Força resultante. Elétrica, né? Força resultante sobre a carga 1. Vamos desenhar aqui.
Vamos desenhar a carga 1 novamente e as forças sobre ela. Carga 1. Então, o que nós vamos desenhar? A força 2, 1 está aqui. Força 2 que a 2 exerce sobre a 1 e a força que a 3 exerce sobre a 1. Na primeira série, como é que a gente fazia lá a soma vetorial? Como que a gente fazia essa soma vetorial, esse tipo de soma vetorial? Nós aplicávamos Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos, e nós teríamos uma força resultante como? Como que vai ser essa força resultante? Força resultante da soma desses dois vai ter uma força resultante. Você vai pegar um quadrado, traçar outro quadrado aqui, fechar um quadrado aqui, um retângulo, e traçar até a ponta do retângulo aqui a nossa força resultante. Tá? Essa força resultante está aqui, vetor força resultante. Certo? Então acabamos de observar esse vetor força resultante. Então se nós vermos lá, voltando aqui na situação, se tiver uma força F2,1 e F3,1, vai ter uma força resultante sobre essa carga diagonal para baixo. Que é só para reforçar o sentido do vetor. Logo, então nós chegamos à seguinte conclusão, que uma força resultante vai ser a soma vetorial de todas as forças que as outras cargas exercem sobre uma carga que nós queremos estudar. Então nós vamos somar todas as forças. Somar vetorialmente. Então lembrando que a soma vetorial não vai ser a soma algébrica, que vai ser, por exemplo, nesse caso, Pitágoras. Nós vamos entrar em detalhes mais nos exercícios. Então aqui, essa equação é válida para situações onde eu tenho N cargas. Se eu tiver 1000 cargas aqui, eu vou somar as 1000 forças sobre essa carga. Tá? Aqui é o F3 somando até uma F, uma força N, onde N é o número de cargas. Então, se eu tiver 10, 20, 30 cargas, eu vou somar todas as forças. Só que eu não posso deixar de somar nenhuma, se elas estiverem sob influência dessas forças, dessas cargas. Certo? Então, fechamos aqui o conteúdo de força. Vamos resolver agora alguns exercícios.